Olá, pessoal da Libras, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, esse bimestre, o nosso trabalho em relação a Libras seria, na verdade, a prática, né? Então, vocês vão aprender como fazer um diálogo e, no caso, como fazer um monólogo em Libras. Para isso, eu preciso que vocês acessem no livro de vocês, né, que eu mandei em PDF, o Aprenda Libras com Eficiência e Rapidez, do Éden Veloso, tem a lição 1, que lá ele mostra como que a pessoa surda, na verdade o Éden, ele faz um diálogo e, inclusive, tem a legenda onde ele exercita, né, as regras e as convenções da Libras. Então, eu preciso que vocês acessem esse link aqui e assistam esse diálogo, né, da Libras, ok? Bom, depois disso, eu dou algumas orientações aqui, né? Para fazer um diálogo em Libras, você pode. Então, primeiro, utilizar frases simples, perguntas e negação. Não se esquecendo que as perguntas, a gente tem a expressão facial, que está lá, né, nos parâmetros e nas convenções da Libras, e que a gente deve pensar como o surdo pensa, né? Como assim, professora? Levando em conta todos aqueles parâmetros e aquelas convenções que nós aprendemos lá nas aulas passadas, né? Então, recordando, a grafia da Libras, ela é em letra maiúscula, lembram disso? Depois, quando tiver um substantivo próprio, a gente tem que colocar o hífen, né, em cima dessas letras maiúsculas e de imprensa. Os verbos a gente não flexiona, está sempre no infinitivo. E também a gente lembrar que os pronomes pessoais em Libras são por apontamentos, né? Então, na hora de fazer esse diálogo, esse monólogo, quando vocês assistirem lá o link que eu pedi, vocês vão perceber isso daí, tá? Perceber as semelhanças e as diferenças com o português. Decorar os sinais das letras do alfabeto. Então, pessoal, vocês já aprenderam a datilologia. Inclusive, nas provas e alguns exercícios, eu coloquei alguns textos para vocês transcreverem, né, da Libras para o português, levando em conta aí essas convenções da Libras, né? Então, vocês associaram que a cada letra do alfabeto em português a gente tem um sinal. Só que a gente não vai fazer o diálogo ou o monólogo usando apenas o alfabeto digital. Vocês já aprenderam alguns vocabulários no decorrer desse semestre, né, do bimestre, aliás, estamos indo para o segundo bimestre. Então, os sinais que foram aprendidos precisam ser usados. Quais, professora? Família, os pronomes, numerais, enfim, tá? Profissões, o que já foi aprendido, eu não vou usar a datilologia, eu vou usar o sinal, tá? Escrever palavras no ar, letra por letra, isso seria uma forma de vocês estarem exercitando esse alfabeto aí, né, digital. Utilizar o alfabeto manual para soletrar palavras que não possuem sinais. Então, eu só vou usar daqui para frente, né, a datilologia, o alfabeto, para soletrar as palavras que não têm os sinais, que vocês não viram ainda ou não aprenderam, e, no caso, para algum sinal que não tenha em letras. Bom, a língua brasileira de sinais, nós vimos lá nas convenções de Libras, é uma linguagem que utiliza os parâmetros, que seria a configuração de mãos, o formato que a mão toma, né, quando ela vai fazer o sinal, ponto de articulação, se ela pega alguma parte do meu corpo ou não, ou se ela é feita numa zona neutra, que a gente viu, que é em frente do meu corpo, né? E se o sinal tem movimento ou não, né? A gente viu que alguns sinais têm movimento, outros não. Orientação. E a gente complementa o sinal com a expressão corporal, tá?
A alteração de um desses parâmetros pode resultar num sinal diferente ou não. Nós vimos também que, às vezes, né, eu tenho uma configuração de mãos que, dependendo do local que eu vou incidir esse sinal, ela tem um significado diferente. Também já foi visto isso em aulas anteriores. Para soletrar palavras em libras, você pode, né? Então, quando vocês forem fazer aí o trabalho, além de sinalizar, vocês vão ter que colocar uma legenda em português do que vocês estão sinalizando. Então, neste caso, é necessário usar, né? Palavra em caixa alta, então letras maiúsculas, com hífen entre as letras, quando for substantivo próprio, nome de pessoas, lugares, ruas, né? Utilizar o alfabeto manual para soletrar palavras que não possuem o sinal em libras. Então, só nesses dois casos que eu vou, no caso, soletrar agora. Caso contrário, eu vou utilizar os sinais aprendidos. Bom, então, pessoal, a aula de hoje é para estar orientando em relação a um trabalho, né, uma atividade avaliativa, que, no caso, eu vou pedir para que vocês façam uma apresentação pessoal em Libras. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, tampouco exercitou sobre o alfabeto manual e dos sinais vistos, como cumprimentos, pronomes pessoais e outros que vimos aí no decorrer, né, do bimestre, agora do segundo, recomendo que você faça esses estudos por primeiro e depois faça atividades, senão vai ficar difícil. Se você estudou as aulas e assistiu os links complementares, está melhor preparado para fazer as atividades que seguem. Então, as aulas sempre eu tive o cuidado de a gente trabalhar uma parte teórica e uma parte de sinais. A parte de sinais sempre eu dava um exercício de fixação e a resposta desse exercício de fixação. Era uma maneira de vocês estarem treinando. E sempre que possível, colocava um link complementar para que vocês pudessem acessar melhor, principalmente aí o vocabulário da Libras. Bom, então, instruções. Então, vamos lá. Primeiro, tá? Primeira parte do trabalho. Você deverá fazer uma pesquisa com 5 sinais referentes ao seu curso, tá? Então, vamos supor, enfermagem, vou procurar lá 5 sinais que eu poderia estar usando no decorrer aí, né, relacionados à enfermagem, por exemplo, né? Então, vamos supor, nutrição, né, relacionada à nutrição, educação física, e daí por diante, tá? E deverá usar esses 5 sinais na sua apresentação pessoal. Então, pessoal, eu preciso que vocês coloquem os sinais junto com o vídeo em Word? Não. Você vai usar o sinal, você vai sinalizar, tá? No vídeo que você vai confeccionar. Então, primeira parte, procurar 5 sinais, vocês que definem aí, né? Qual sinal que você vai querer usar relacionado ao seu curso. Já dei para vocês dicas de alguns sites, né, que você coloca lá o sinal e ele coloca em português, ele faz o sinal para vocês em libras. Então, usem, né? Bom, então essa seria a primeira parte. Depois, a segunda parte, você vai fazer um vídeo, né, do seu próprio celular, né, sinalizando em libras. Bom, antes da gente começar a citar os itens que eu quero que vocês coloquem aqui nos sinais, no vídeo, eu aconselho que vocês façam um rascunho aí a lápis do que vocês querem falar. E depois vocês vão reduzir essas frases aí, né, pensando como um surdo pensa em relação aí aos parâmetros e convenções, o que a gente já viu aí para trás, tá? E aí, o que eu preciso que você coloque no seu vídeo? Primeiro, você vai cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, já aprendemos, né? Você vai se apresentar, então, usando o seu nome com a datilologia, né? Que o seu nome é um substantivo próprio, né? Então, não se esqueçam de colocar lá nome, meu, né? E digitaliza lá o seu nome. Depois, eu falei também, né, que em Libras, normalmente, uma característica marcante sua seria como mais ou menos no português um apelido.
que seria o sinal da pessoa, né? Então, se você tiver um sinal, uma característica marcante, que é a maneira que os surdos se cumprimentam, você também pode colocar, né? A idade, nós já aprendemos, né? Os numerais, anos, né? Então, você vai colocar a sua idade, a cidade aonde mora, você vai usar a datilologia, o sinal do curso na fascica também vai usar a datilologia, né? Então, você vai fazer fascica digital usando a datilologia, mas o seu curso a gente já viu em profissões, você vai usar o sinal do seu curso, ok? E aí você vai bolar de que maneira você quer usar os 5 sinais em Libras que você pesquisou do seu curso, ok? E outras coisas que você queira falar, tá? É à vontade. E vai encerrar esse vídeo de apresentação pessoal com uma despedida. Tchau, boa noite, boa tarde, enfim, né? Você vai se despedir aí em Libras. Então, retomando, preciso procurar 5 sinais da minha profissão, vou seguir os itens que tem aqui, vou ver de que maneira eu vou utilizar aí os 5 sinais que eu pesquisei relacionados ao meu curso, né? E vou encerrar, ok? Bom, depois disso, a gente vai precisar colocar a legenda em português do sinal que você falou, do que você fez, né? Pessoal, não é para falar enquanto faz o sinal. Você vai usar o sinal, se lembrem da expressão facial que ela vem fechar o sinal, né? E depois que já tiver feito todo gravado o vídeo, você vai colocar uma legenda em português. Na hora que for colocar a legenda em português, não se esqueçam de colocar em letra maiúscula e bastão, e quando for substantivo próprio, não se esqueçam de usar o hífen. Bom, seu vídeo deverá ter uma legenda em português, conforme estudado na aula 4, parâmetros e convenções de Libras. Já expliquei novamente para vocês aqui. Depois, você vai postar o seu vídeo numa plataforma de sua preferência. Ou YouTube, ou TikTok, ou outro, o que você normalmente usa. E aí, depois que você postou, você vai copiar o link, transformar em Word e colocar no portal, ok? Então, eu tenho que gravar o vídeo, fazer lá os sinais, colocar uma legenda, depois eu tenho que pegar esse vídeo e colocar aí num desses sites aí, tá? E pegar o link, porque o portal não aceita todo o vídeo que você fizer. Igual eu faço, eu mando um link da aula que eu gravei. Vocês clicam e conseguem acessar. Então, é a mesma coisa, ok? Certifique-se que foi entregue no portal corretamente até a data máxima estipulada, que eu vou falar com vocês ainda aqui, tá? E dica, né? Numa das aulas, eu disse para vocês que existe um aplicativo que se chama HangTalk, que é onde tem lá um bonequinho que você coloca a palavra ou a frase que você quer em português e ele faz o sinal para vocês. Então, ele poderá auxiliá-los aí em relação a essa apresentação pessoal que você vai fazer, tá? Então, o aplicativo HandTalk poderá auxiliar com a tradução de palavras e frases do português para Libras. Bom, gente, e aí, para ficar melhor para vocês, né? Eu coloquei alguns links aqui. Todos eles são modelos de diálogos ou de apresentação pessoal. No caso, eu quero uma apresentação pessoal, então o vídeo é individual, tá? Então, todos esses links que eu coloquei aqui, se você acessar, tem modelos lá de uma apresentação pessoal, ou tem diálogo também, que irá auxiliá-los bastante. Então, seria interessante que vocês acessassem para vocês terem uma ideia, tá?
Bom, pessoal, vai ser o único trabalho que nós faremos nesse bimestre, então caprichem. Eu vou dar um prazo bastante extenso, vou colocar no portal junto com o link do Tira Dúvidas e as dúvidas que vocês tiverem em relação à execução desse trabalho, estarei à disposição aqui no plantão de dúvidas, tá ok? Então, seria isso, pessoal. Um abraço grande, bom trabalho, caprichem.